ano. Aqui é a professora Joanete Xavier. Estamos outra vez aqui, coladinhos, para falarmos da coleção Descomplica Saberes, da editora Saviesa. Magnífica coleção! Estamos aqui para falar agora do volume 4, capítulo 1, para conhecer as habilidades que sustentaram a elaboração do capítulo 1 do volume 4. Olha só, a habilidade do primeiro ao quinto ano, a LP03, localizar informações explícitas em textos. Do primeiro ao quinto, a LP01, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola e nas mídias impressa de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Agora, a outra habilidade do quinto ano, a LP04, que diz diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, e reconhecer na leitura de textos o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses. Ainda temos mais habilidades que fizeram a composição do volume 4, capítulo 1. A habilidade do terceiro ao quinto ano, a LP número 14, identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos como recurso coesivo anafórico. E também do primeiro ao quinto ano, a LP04, que diz identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos visuais em textos multissemióticos. Agora, veremos essas habilidades, elas estão associadas a que descritores? E os descritores são aqueles que aparecem lá na sua coleção ao lado do item. Então, vocês agora vão observar que cada uma dessas habilidades estão relacionadas com um determinado descritor. E foi a partir dessa habilidade desse descritor que o item foi elaborado. Bora ver? Olha só, então, do primeiro ao quinto, a LP03, ela está alinhada com o descritor, localizar informação explícita em texto. Já do primeiro ao quinto, a LP01 está alinhada ao descritor, analisar elementos constitutivo do gênero em estudo. Na habilidade do 0 ao quinto ano, a LP04, ela está para o seguinte descritor: reconhecer os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos em orações e textos. E a outra habilidade agora, que é do terceiro ao quinto, a LP14, ela está alinhada com o descritor, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e também de outras notações. E por fim, do primeiro ao quinto, a LP04, identificar efeitos de ironia e humor em textos variados. Então, até agora, nós vimos o quê? Quais foram as habilidades e os descritores que compuseram esse volume 4, unidade 1. Agora, nós vamos falar do seguinte: a BNCC, ela traz como prioridade o letramento em língua portuguesa. E, na verdade, o que é esse letramento? É o desenvolvimento da proficiência leitora. E como isso é prioridade para a BNCC, nós também estamos aqui para apresentar a vocês uma sugestão que constitui-se na atividade que mostra as etapas do desenvolvimento da proficiência leitora a partir de um texto que foi selecionado no capítulo 1
do volume 4. Essa página constitui-se no spoiler do texto. Qual será que foi o texto que eu escolhi? É esse mesmo. Foi o texto que ele serve de suporte para a atividade 5. É ele, ou isto ou aquilo. Esse texto é um texto de Cecília Meirelles e ela diz assim, olha, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou se fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Cecília Meirelles. Bom, esse texto serviu de suporte para a elaboração do item 5, da atividade 5. E para a elaboração dessa atividade, explorou-se o descritor, a analisar elementos constitutivos do gênero em estudo. Não poderíamos deixar esse texto assim estancado num único item, ele tem muito que ser explorado. E a partir dele vamos apresentar a vocês uma sugestão para o desenvolvimento da proficiência leitora. Bora lá comigo? Passo a passo da atividade. Leitura e compreensão, leitura em voz alta. Inicie a atividade lendo o poema ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles, em voz alta para a turma. Pedir aos estudantes que prestem atenção nas escolhas e nos contrastes que foram apresentados no poema. Discussão inicial. Perguntar aos estudantes sobre o que eles perceberam no poema, quais são os principais temas e como o poema foi estruturado. O passo 2 é a atividade em grupo, dividir em grupo, então divida em grupo pequenos grupos de 3 ou 4 estudantes, para a análise do poema. Então, olha só, cada grupo deve discutir e listar as escolhas e contrastes mencionados no poema. Eles devem também identificar quais são os sentimentos e pensamentos do eu lírico em relação a essas escolhas. No próximo passo vem a criação de novos poemas, vem uma produção criativa. Pedir aos grupos que criem seu próprio poema, seguindo a mesma estrutura do ou isto ou aquilo. Eles devem inventar novas escolhas e contrastes, mas mantendo esse estilo poético, essa preocupação com a linguagem, com a escolha das palavras, com o ritmo, com a rima. Escritura e ilustração. Após escrever o poema, os grupos devem ilustrá-lo com desenhos que representem suas escolhas e também seus contrastes. Apresentação e compartilhamento é a próxima etapa. Apresentação oral. Cada grupo deve apresentar o seu poema para a turma, explicando as escolhas que fizeram e como elas foram ilustradas. Então, ele vai apresentar o poema e explicar de que forma esses contrastes escolhidos foram ilustrados. Agora vem a discussão final. Conduzir uma discussão em sala sobre as diferentes interpretações e criações dos grupos. Perguntar aos estudantes como foi o processo de criação
interpretação. E o que aprenderam sobre o poema original e sobre a construção dos seus próprios poemas, seus próprios textos. Reflexão é a última etapa. Reflexão individual, pedir aos estudantes que escrevam uma pequena reflexão individual sobre o que aprenderam com a atividade e como se sentiram ao criar e compartilhar os poemas que foram produzidos em grupo. Bem, aí você observa que a proposta aqui, o estudante passa por todas as práticas de linguagem e é assim que desenvolvemos a proficiência leitora, a oportunidade de ler, de refletir, de produzir, de expressar. Não é verdade? Gostaram? Bom, eu fico por aqui. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!